Eu quero falar um pouquinho sobre o nosso brasão, sobre cada elemento e finalidade de cada elemento desse brasão. Visto que na vida tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Esse brasão nosso ele tem uma representação de uma estrela, uma ponta de uma estrela, de uma cruz, de uma coroa de espinhos, um cálice, o nome Jesus, foi por mim, foi por você, MI. MI significa motociclismo individual, esse não é um motoclube, não é um motogrupo, esse é um motociclismo individual, participa eu e minha esposa. Não sabemos se futuramente teremos outros integrantes, algum filho, algum outro casal que possa também, ou alguma outra pessoa que possa querer levar esse símbolo adiante. E eu gostaria de explicar cada elemento, um pouquinho de cada elemento representado nesse nosso brasão, começando pelo elemento que é a estrela. E essa estrela faz uma alusão à estrela de Belém, que surgiu anunciando o nascimento de uma criança chamada Jesus, e que esta foi a criança mais importante da história da humanidade. Tão grande a tua importância que ela dividiu a história em duas, uma antes de Cristo e a segunda parte da história após Cristo, que é que nós estamos hoje. E qual foi a finalidade desse nascimento de Cristo? A gente vai falar nesse vídeo essa finalidade desse nascimento. Eu gostaria de falar um pouquinho do cálice, um pouquinho dessa coroa, que representa o sofrimento que Jesus passou na sua vida terrena, no seu final de vida terrena. Ele viveu desse cálice amargo, que foi a crucificação. Ele foi coroado, humilhado, através dessa coroa ele foi humilhado, condecorado rei dos judeus, quando o reino que ele veio implantar foi outro. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a cruz, a finalidade dessa cruz, o porquê da cruz e a finalidade dela. Em João 3, dos versos 14b a 17, explica a finalidade da cruz. Assim também, diz a palavra do Senhor, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Então uma das finalidades do nascimento de Cristo é religar o homem a Deus. O homem estava afastado da presença do Senhor, ou mal representado pela presença do Senhor, e Cristo veio ser e apontar um caminho. E que caminho seria esse? O caminho está descrito também na palavra do Senhor em João 14:6, onde Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, quando Cristo foi à cruz, a primeira finalidade foi nos religar, e a segunda foi ser o caminho entre nós e Deus, para nos chegarmos a Deus. Qual a finalidade do nosso canal? O nosso canal, a finalidade dele é justamente essa, é de mostrar esse Jesus precioso, esse Jesus que nos ama, esse Deus que nos ama,
E a nossa finalidade estão também duas que são descritas também na palavra do Senhor. É a mesma finalidade para a qual todo homem foi criado. Qual a finalidade para o homem foi criado? O Salmo 150, 6, ele diz: todos os seres vivos, não é nem só o homem, louvem o Senhor. Então, o homem foi criado para louvor e glória do nosso Deus. E em Marcos 16, 15, ele nos aponta um caminho que nós devemos trilhar. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é o intuito do nosso canal. O primeiro intuito é louvar a Deus, através dessa representação. E o segundo intuito é levar esse Jesus aonde quer que a gente vá. Onde esse canal chegar, que o nome do Senhor seja louvado e glorificado e seja conhecido. Eu gostaria de finalizar esse vídeo lendo uma passagem do livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 ao 7. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esta era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. É isso aí, irmãos. O intuito do canal é esse, que esse canal seja uma bênção na vida de vocês, que o Senhor nos abençoe e nos dê mais algumas inspirações para estar falando dele, nos capacite, porque de nós não temos nada para apresentar. E espero que vocês compartilhem, curtam, e não somente isso, mas voltem-se para esse caminho que é Jesus. Eu saúdo a todos com a graça, com a paz, e que Deus os abençoe ricamente.